incompatibilidade de cultura futebolística. Essa é a incompatibilidade. Isso que eu quero dizer. A cultura futebolística do Tite não é de encantar. Bom, um treinador que tem Arrascaeta e De La Cruz no mesmo elenco e não coloca os dois, desculpa, não gosta de jogo bonito. Não gosta de técnica. Não gosta de envolver o adversário. Prefere ficar resistindo ao adversário e ganhar, fazer um contra-ataque, fazer alguma coisinha. O Flamengo não é time para jogar de contra-ataque. O Flamengo é um time para comandar o jogo, para criar jogadas, para envolver o adversário, né? E vencer com um belo futebol. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Flanews, pessoal. Talvez voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, a mídia paulista começa a discutir, né, a questão por que é que o Flamengo tem um elenco tão qualificado e Tite não consegue colocar padrão de jogo, os caras para jogar, né? Começa a discutir por que quando joga De La Cruz, Arrascaeta não joga, quando joga Arrascaeta, De La Cruz não joga, né? A mesma coisa que acontece na seleção uruguaia, a gente discutia aqui, né? E os dois poderiam jogar junto, mas parece que Tite já tá com a mesma filosofia, né, do treinador uruguaio, né? Quando joga um, não joga outro. Isso aí é lamentável, até porque a gente viu que no campeonato carioca dá para jogar os dois tranquilamente, né? O jogo de logo mais aí, né, contra o Botafogo é um jogo decisivo. A gente espera que o Flamengo vença, convença, jogue bonito, né, apesar do horário. Mas a mídia, principalmente a mídia paulista, começa a colocar em xeque algumas questões, né? De La Cruz, Arrascaeta, por que não joga junto? Por que é que Tite gosta de poupar tantos jogadores, né? E vamos ser sinceros, né? Pessoal, fique no vídeo até o final, né? Casagrande mandou a real, né? Vale a pena vocês acompanhar. Fica no vídeo até o final, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo Wall Sport, link na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Caso eles vejam e não queiram entrar em contato pelo e-mail, será retirado. Pois é, a mídia paulista, Casagrande, né? Renato Maurício Prado soltou o verbo, partiu para cima, mandou a real para Tite, né? O que será que eles falaram? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final tem aquela opinião com muito mais informação, né? Agora é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. No final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Ele não pode perder esse jogo. Decididamente ele não pode perder esse jogo. E é um jogo em que eu repito, para mim, neste momento, o Botafogo é favorito. O Botafogo está jogando mais do que o Flamengo. Desde que o Arthur Jorge chegou, o Botafogo tem 3 jogos muito interessantes. O Botafogo tem 2 jogadores que estão fazendo diferença. Um é o Júnior César e o outro é o Luiz Henrique, que o Flamengo chegou a querer, mas o Textor foi quem comprou. E o único desfalque sério do Botafogo é o Tiquinho. É um desfalque, concordo. Mas no último jogo o Eduardo entrou muito bem. O Eduardo entrou fazendo até gol. E já o Flamengo, embora ele tenha 8 jogadores poupados no último jogo, ele tem 2 jogadores que, ao que tudo indica, vão começar no banco. 2 jogadores importantes. Um é o De La Cruz e o outro é o Gerson. Voltando à velha história do feitiço de Áquila, o Tite ou escala o Arrascaeta ou escala o De La Cruz. Isso para mim já está muito claro. O Tite não gosta de ver os 2 juntos. O Tite acha que com os 2 juntos o meio-campo dele fica mais vulnerável, o que é um absurdo completo. Mas a tendência é que jogue quase todo mundo, volta Pedro, volta Varela, volta Pulgar, enfim, volta a turma toda que não viajou, exceção ao Cebolinha, porque o Cebolinha está com uma contusão, é diferente, mas dos que jogaram lá em cima, talvez sejam poupados o De La Cruz e o Gerson. Se eles forem poupados realmente, começarem no banco, a torcida, e se o Flamengo não ganhar, a torcida vai cuspir marimbondo. E com razão. Com razão. Porque a verdade é a seguinte, se dissesse, não, ele está poupando, mas está tendo resultado. O Palmeiras poupou contra o São Lourenço na Libertadores. Na casa do São Lourenço. E foi lá e não perdeu. Garantiu o empate contra o São Lourenço. Então é diferente. O Palmeiras, quando poupa, ainda assim ele consegue os resultados. O Flamengo, poupando ou com titular, não está jogando futebol. Essa que é a tristeza. O problema é todo esse. Por exemplo, contra o Bolívar, poder ter perdido. Não é um absurdo perder em La Paz. Mas da maneira como perdeu, não tendo nem banco para substituir, o Tite não fez as 5 substituições. O Zico comentou outro dia, e ele está coberto de razão. Ele disse, pô, em La Paz, se você puder, você substitui até o goleiro.
porque o negócio lá é brabo. E ele só substituiu 3 jogadores, deixou 2 substituições no banco. Então o Tite está atravessando um momento realmente ruim. Depois no Campeonato Carioca de sonhos, mas é o Campeonato Carioca, é bom que se lembre isso sempre. Desde que começou o Brasileiro e a Libertadores, o futebol não flui. Até os resultados no Brasileiro, está em primeiro lugar junto com o Bragantino. É tipo o Bragantino. É um pouco irrisório, porque não jogou nada, não jogou pedrinhas contra o Atlético Goianiense, com o time completo. Contra o Atlético Goianiense ele foi com o time completo. Depois já contra o São Paulo já começou a separar o Arrascaeta do De La Cruz, Arrascaeta não joga, De La Cruz joga. Contra o Palmeiras poupou de novo, poupou o futebol e acontece isso. O Flamengo está ali com 7 pontos que não são vantagem nenhuma. Isso aí, em 3, 4 rodadas, o Flamengo, se não jogar bem, isso aí vai por água abaixo. Na Libertadores, insisto, teve um refresco. A vitória do Palestino foi um bom resultado para o Flamengo, muito bom. Porque o adversário pela segunda vaga é o Milionários, não é o Palestino. Então, o Milionários ficou bem para trás, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo vai se classificar na fase de grupo. Mas se classificar na fase de grupo, como deve ser, aparentemente, caminha para isso. Em segundo lugar, já vai se classificar com um gosto amargo na boca. E já vai poder pegar o Palmeiras, o River, o Fluminense, todos os que vão acabar em primeiro. Atlético Mineiro. Quem? Atlético Mineiro, exatamente. E aí você olha e vê o Atlético Mineiro, que não está poupando ninguém. 100% de aproveitamento na Libertadores. Voando. Hulk e Paulinho jogam todos os jogos. O que acontece? A fisiologia deles é diferente? Não. É porque o Milito não é um técnico que obedece cegamente aos fisioterapeutas e aos fisiologistas. Ele ouve, mas a decisão é dele e ele bota para jogar sempre que puder os melhores. Ao contrário do Tite. Ô Casão, ontem um amigo nosso, todos nós em comum, talvez cada um de nós tenha trabalhado com ele em algum lugar. Eu já tinha trabalhado com o João Guilherme, por exemplo, na Fox, muitos anos atrás, e agora a gente trabalha junto na Paramount. Ele falou uma coisa muito interessante, eu vou repetir aqui, porque eu vi que ele colocou nas redes sociais dele. Que o flamenguista, ele estava resignado com o Tite, né? Porque o que a gente gosta mais, o maior afrodisíaco do futebol é o resultado. E que no primeiro resultado ruim, começa a voltar aquela... não é uma rejeição, mas aquela incompatibilidade de gênio, sabe? De um relacionamento que começou com um técnico que gosta de uma coisa. De fato, o Tite é um técnico pragmático. Ele nunca vai ser um técnico que aprecia amassar o adversário, né? E a lembrança semanal de que o Jorge Jesus ganhou mais uma. E só vai resolver essa situação quando o Jorge Jesus, em algum momento, voltar para o Flamengo para não mostrar que também poderia ter perdido, ou também não é tudo isso. Você acha que tem isso, Casão, no futebol? Incompatibilidade de gênios? E que a gente não consegue ver o trabalho do Tite melhor no Flamengo porque é a camisa do Flamengo? Fosse outra camisa, a gente estava achando bom? Não, eu acho o Inter, o Corinthians, outro time mais pragmático, sabe? Então, no caso do Tite com o Flamengo, é incompatibilidade de cultura futebolística. Essa é a incompatibilidade. Isso que eu quero dizer. A cultura futebolística do Tite não é de encantar. Bom, um treinador que tem Arrascaeta e De La Cruz no mesmo elenco e não coloca os dois, desculpa, não gosta de jogo bonito. Não gosta de técnica. Não gosta de envolver o adversário. Prefere ficar resistindo ao adversário e ganhar, fazer um contra-ataque, fazer alguma coisinha. O Flamengo não é time para jogar de contra-ataque. O Flamengo é um time para comandar o jogo, para criar jogadas, para envolver o adversário, né? E vencer com um belo futebol. O Flamengo tem no seu DNA isso, tem na sua cultura isso e tem um time para isso, né? Eu acho que a maior incompatibilidade está sendo essa. Sabe, beleza. Campeonato Carioca não dá para levar em consideração, como a maioria dos campeonatos estaduais também não dá, mas assim, a torcida estava esperando, foi campeão, beleza, a torcida estava esperando assim, pô, nós temos um grande time, né? Em 19, um time parecido, ou talvez um pouco inferior, um pouco melhor, encantou todo mundo com o Jorge Jesus, né? Lá atrás, em 81, com um timaço, encantou, e o Flamengo encantou em diversas gerações aí, o futebol, porque é o estilo do Flamengo. Aí você pega um time como esse e não consegue sair do lugar, sabe? E o time não cria nada, o time não desenvolve, e o treinador tem dúvida.
ou decidiu, já que o Renato falou, eu coloco esse ou aquele, gente. Cara, o Tite na seleção de 82, ou ia jogar o Sócrates ou ia jogar o Zico. Se o Tite fosse treinador da seleção de 82, ao invés do Tele, ele ia decidir entre o Zico e o Sócrates, porque só ia jogar um dos dois. E entre Falcão então, e Cerezo. E entre Falcão e Cerezo também só ia jogar um. Entre Falcão e Cerezo também só ia jogar um. Então, entre Falcão e Cerezo um, entre Zico e Sócrates outro. Também só ia jogar um. Então é a visão do Tite. E isso vai incomodar. E isso não vai pegar. E essa questão que o Renato está batendo também, eu concordo plenamente, porque eu já sou contra isso há muito tempo. Cara, ficar ouvindo tudo que o fisiologista fala, você tirar 7, 8 jogadores que o fisiologista falou que os caras estão cansados ou não estão cansados, ou pode ou não pode. Gente, peraí. O treinador tá ali. O treinador é que sabe as necessidades dele. Chega o fisiologista para mim e fala assim, tenho 7 jogadores aí que eu acho que não dá para jogar. Beleza, eu vou tirar 3, mas vou usar 4, cara. Eu vou usar 4, porque eu preciso fazer resultado, eu preciso fazer meu time jogar, sabe? E na minha opinião, hoje em dia, é uma questão que o Tite detesta. Por isso que eu vou falar, porque ele detesta. Para mim, o psicólogo hoje, ter um psicólogo na comissão técnica é mais importante. Ouvir o psicólogo é mais importante do que ouvir o fisiologista. Sabe? Porque o maior problema que os jogadores têm hoje em dia, que não é só jogadores, é o mal do mundo hoje. O maior problema do mundo hoje é a saúde mental. A saúde mental fica abalada por qualquer coisa, porque tem redes sociais, tem gente te atacando, todo mundo sabe o que você faz, você tem que se esconder. Jogador de futebol não pode ir no cinema, não pode ir no teatro, não pode ir ver um show. Se o time tá perdendo, atacam a mulher, atacam os filhos. Ninguém consegue viver desse jeito. E não é o fisiologista que vai resolver isso na cabeça do jogador, ou da pessoa, de qualquer pessoa. Não é. Então, mas o Tite, na Copa foi a de 18, eu acho. Foi a de 18. Eu estava na coletiva dele antes de começar a Copa. Alguém perguntou, não me lembro quem, se na comissão técnica ia ter psicólogo. Ele respondeu o seguinte: não. A minha comissão técnica é preparada para resolver qualquer tipo de problema. Nós trabalhamos com a cabeça do jogador. Foi isso que ele falou. Em 18. Maravilhosa. Patrícia Lopes fez essa pergunta, eu estava nessa coletiva. Você estava também? Foi a Patrícia, né? Então, não foi isso que ele respondeu, Marília? Foi exatamente isso que ele respondeu. E como você vai discutir com um cara desse que acha que quem pode te ajudar mais é o fisiologista e não o psicólogo? São os dois, certo? Não estou descartando um nem outro. São os dois. Mas no momento de hoje no mundo, eu acho que o psicólogo ganhou uma importância muito grande. Tanto que o Palmeiras tem uma psicóloga, acho que ela chama Gisele, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu acho que é Gisele alguma coisa, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu fui lá no CT, quando eu conversei com a Leila, me apresentaram todos os lugares, eu vi ali a psicologia, eu me interessei. Eu falei, vocês têm uma psicóloga que trabalha aqui todo dia, ela está aqui, conversa com os jogadores, conversa com todo mundo, tá. Ok. Olha o time do Palmeiras como se comporta mentalmente dentro de um jogo. É claro que tem o lance do Abel. O Abel é o lance da motivação, de colocar comprometimento, gás, né, foco. Mas quem trata da saúde mental dos jogadores é a psicóloga, né? É a psicóloga. Todo mundo tem problema. Cara, todo mundo tem problema. Todo mundo precisa fazer terapia. Oi. Casão, eu concordo muito com você, acho que é muito subestimado e muito subjugado o trabalho psicológico no futebol brasileiro, há ainda muito preconceito em relação à preparação psicológica, não estou dizendo nem as doenças mentais, mas a preparação psicológica como se isso fosse mimimi. No caso do Tite, a minha crítica em relação aos fisiologistas não é nem exatamente ele ouvir a ciência, ele usar como desculpa. Porque se ele ouvisse totalmente a ciência, eu falei ontem aqui, contei, o último time do Tite na altitude, que foi a seleção brasileira, foi time total, foi time completo, e ele fez as 5 substituições. Imagino que se ele tivesse ouvido o fisiologista e sobre preparação física, ele não tinha morrido com 2 substituições. Então o fisiologista serve para endossar a escalação dele, mas não serve para justificar porque que ele troca ou não troca esse ou aquele. Então eu acho que ele usa como muleta, essa é a minha crítica. Então, o lance do psicólogo é assim, não é só a saúde mental que quer dizer o seguinte, vamos supor que você fosse uma jogadora de futebol, tá? Esta semana,
Você levou um filho para tomar pontos no pronto-socorro e hoje o seu marido teve que levar um outro filho para levar pontos no pronto-socorro. Obviamente, você está preocupada. Pô, chateada, preocupada, desgastada mentalmente por causa dessa situação da semana. Se você fosse uma jogadora de futebol, você iria para o CT treinar e você procuraria a psicóloga para conversar com a psicóloga sobre essa situação da semana. Ela ia te dar respostas, ela ia te aliviar. É assim que trabalha um psicólogo. Não é só quando você está com depressão ou com uma crise existencial mortal. Não, coisas que te atrapalham na semana que você perde o foco, né? Você perde o foco do seu trabalho porque você está preocupado com aquilo que está acontecendo. É esse o trabalho de um psicólogo dentro do futebol. O jogador constantemente esse tipo de problema porque fica muito longe da família, fica preocupado com o filho, com a mulher, qualquer coisa, em fase ruim, então fica preocupado com redes sociais e precisa mesmo, cara. É tão importante quanto o fisiologista, em alguns momentos muito mais. Oi. Tá aí o Fluminense que não nos deixa mentir, né? O Fluminense que além de não estar conseguindo manter um bom momento do ano passado, porque a gente sabe que ter um time vencedor também não é fácil, né? E por isso a gente louva tanto o trabalho do Abel, que é você manter o time motivado. A gente está vendo o Fluminense com desfalques importantes por conta de uma questão de comportamento, né? De gente que não soube se adaptar, jogadores inclusive, né, mais jovens e que já têm, né, um histórico mais atribulado, que precisam de ajuda para poder, né, sustentar um estilo de vida que não é normal, né? A vida de um jogador de futebol não é normal. Então, se a gente precisa de ajuda, precisa de terapia, né, com certeza eles precisam também. E aí, só para complementar a questão do Tite, eu entendo como você pode ter 7 jogadores fora de combate. Assim, alguma coisa está errada num clube com a estrutura que o Flamengo tem. Você não ter os seus jogadores à disposição nesse volume. E aí, a escolha que me parece errada e vem, né, gerando essas críticas ao Tite é isso, porque ele jogou com o time titular na segunda partida da final do Carioca, jogou contra o Atlético Goianiense e quase perdeu o jogo, né? O Atlético Goianiense perdeu um pênalti, depois o Flamengo tem um pênalti a seu favor bem no finalzinho. Então, assim, os momentos, ainda que ele fizesse essa escolha e fosse poupar, eu não entendo os momentos em que ele poupa, né? E concordo com vocês, acho um crime contra o futebol ele não colocar Dela Cruz e Arrascaeta para jogarem juntos, porque assim, a gente não tem oportunidade de ver isso em nenhum outro lugar, né? O Palmeiras tem o Endrick, alguns outros, né? A gente está vendo Paulinho e Hulk no Atlético, e agora o Scarpa e o Arana muito bem também, mas assim, esse nível técnico que Arrascaeta e Dela Cruz podem propiciar, só o Flamengo tem, e o Tite está roubando todos nós dessa oportunidade de ver os dois jogarem juntos. Então eu imagino, se a gente que gosta de futebol se frustra, imagina o torcedor e a torcedora do Flamengo, que além de tudo, vê o time jogando um futebol muito abaixo do que poderia, por algumas escolhas que são do Tite. E vou te devolver a bola, Marília, concordando 100% com você em relação a isso como desculpa. O Tite é um cara muito experiente e com, né, assim, uma personalidade grande e um baita prestígio para ficar se ancorando nessas coisas. Ele tem que assumir para si as decisões que ele toma, né, e não se apoiar em outras pessoas. Ele tem tamanho suficiente para isso. E o que eu ia falar na abertura e não falei, Marília, preciso te parar por ontem, né? Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil debate a situação de Tite, debate esse jogo de logo mais aí contra o Botafogo, né? Jogo decisivo. Faz alguns questionamentos, né? E Tite tem um elenco tão poderoso na mão, tem uns caras que acho que toda a equipe do futebol brasileiro gostaria de ter, né? O elenco. Por que ele não coloca Dela Cruz e Arrascaeta para jogar junto, né? Essa é a questão, né? Será que ele tá com a mesma ideia do treinador uruguaio? Também não coloca os dois para jogar? Quando aqui no Flamengo é assim, quando joga um, não joga o outro. Quando joga um, não joga o outro. Então a mídia e a torcida já vai começar a pegar no pé, né? Até porque já mostrou no início da temporada, principalmente no Campeonato Carioca, que dá para jogar com os dois, né, pessoal? Dá para jogar com os dois, né? Mesmo, eu acho que Gerson voltando e estando em boa fase, né? Que ele tem que demonstrar que está em boa fase.
Arrascaeta pode ser adiantado, ou até mesmo o Gerson, né? Tu quiser perder a Arrascaeta não, Dela Cruz ali como segundo volante, adianta Gerson, né? Pela ponta. Talvez ele produza até mais que Luiz Araújo, né? Mas já foi comprovado aí que Arrascaeta e Dela Cruz pode jogar junto. Só depende do treinador. O Flamengo precisando da vitória, né? E além da vitória, pessoal, o Flamengo precisa jogar bem, né? Precisa demonstrar ao seu torcedor que tem futebol, né? E às vezes, se você vencer como venceu na estreia do campeonato contra o Atlético Goianiense, se o futebol for aquele, a torcida vai ficar com ponto de interrogação na cabeça. Será que o Flamengo tem futebol para ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Será com esse futebol? Com aquele futebol não tem, né? Quer dizer, não apresentou o futebol ainda para ganhar as competições que a gente imagina ganhar, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas no Campeonato Carioca jogou bem. O Campeonato Carioca jogou bem. Primeiro que as equipes são fraquíssimas. Sei que pegou Fluminense 3 vezes, Botafogo, Vasco, mas início de temporada também, né? As equipes não estavam no seu auge. E agora é outro nível, né? E o Flamengo precisa mostrar a sua torcida, mostrar para os antes que o Flamengo tem time, que o Flamengo tem elenco, que o Flamengo pode jogar um bom futebol, né, pessoal? Até porque, do jeito que vai aí, o Flamengo vai se classificar em segundo, né, do seu grupo na Libertadores. E, incrivelmente, a tendência é que pode pegar Palmeiras, já nas oitavas, Palmeiras, River Plate, Fluminense, Atlético Mineiro, só que eu já citei 4, Internacional. Então pessoal, pode pegar esses aí, né, numa oitava, né, 5 grandes clubes, né. Aí com esse futebol aí, será que São Paulo, né, também vale destacar que pode pegar o São Paulo. Aí com esse time aí, você acha que o Flamengo tem condições de ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar do Atlético Mineiro, né? Gera um ponto de interrogação na cabeça do torcedor, né? Mas a mídia mandou a real, falou a verdade, e disse, né, que Tite tem que sair jogando com Dela Cruz e Arrascaeta, né? Principalmente para entrosar os caras, pessoal. Ele tem que esquecer mais uma coisa aí no Flamengo, essa parte de fisiologia, né? E avalia se o jogador tão gasto ou não, ele tem que esquecer isso aí, deixar esses caras de lado. Quando um cara dele chegar pra ele, olha, a gente vai ter que poupar 9 jogadores. Não, amigo, aqui não vai poupar ninguém, não. Vamos pra campo, se com tudo e... Até porque eu vejo aí os outros times jogando, não vejo isso. Acho que o Flamengo tem que repensar, né? Inclusive, pessoal, vamos trazer aqui uma provável escalação. Não é de certeza ainda se esse time que vai, né? Se for, é o time titular, pelo que eu tô vendo, né? Contra o Botafogo, pode ir com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, né? Se for esse time titular, né? Vou trazer aqui o time do Botafogo, né? John, Soares, Lucas, Bastos, Hugo, Marlon Freitas, Gregório, Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos. Mas eu tô vendo aqui, pessoal, que essa escalação aqui tá toda errada, né? Que Tiquinho Soares nem no banco tá. E os caras estão dando aqui como ele vai jogar. O cara tá contundido aqui. Então, esqueça essa escalação aí, né? Tudo indica aqui que eu acho que não vai ser esse time, né? Vou ver aqui em outros sites mais confiáveis, né? Mas o Flamengo, pessoal, precisa de uma vitória, né? Precisa, além de uma vitória, precisa jogar bem, né? Eu acho que aqui a gente vai ter, né? Jogar bem e demonstrar para os torcedores, né? Vamos lá, pessoal. O Flamengo é esse mesmo que eu falei, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, né? O time do Flamengo é esse aí mesmo, né? Agora o Botafogo eu não sei. Mas a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, que consiga uma vitória, consiga passar para o seu torcedor que o Flamengo pode evoluir, pode ganhar
pode ganhar o Campeonato Brasileiro, pode ganhar o Copa do Brasil, né? Independente se fica em primeiro, se fica em segundo, tem futebol para passar por quem vier. Mas para isso precisa já demonstrar dentro de campo, né? Ser um time agressivo, ser um time que parta para cima. Não um time com medo, um time recuado, um time que não escala os seus melhores, né? Tem que escalar sempre os seus melhores jogadores. Eu acho que isso aí tá na cara, né? Tite tem que perder esse medo de escalar Arrascaeta e De La Cruz junto, até porque eles foram contratados para jogar junto, né? Todo mundo aqui dizia, né? A seleção do Uruguai tem que olhar pro Flamengo, né? Que o Flamengo vai colocar os dois para jogar, né? Aí agora ou coloca um ou outro, né? Então é isso, nação flamenguista. Essa aqui foi a minha opinião. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.